Gravando, né? Agora é oficial. Boa noite. Essa sexta-feira aí com essa de saudade, sexta-feira com direito. Vamos com tudo, né? Hoje é dia de direito administrativo. E como a gente já iniciou semana passada, improbidade administrativa, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Vou dar uma relembrada em alguns pontos da aula da sexta-feira passada, só para quem não viu, dar uma olhadinha. Quem já viu, só dá uma relembrada, tá? Vou desligar a câmera aqui, porque eu acho que fica melhor para vocês assistirem, né? E qualquer coisa aí já sabe o esquema, né? Só chamar. O slide tá aparecendo aí legal, gente? Tá sim, professor. Show, show. Vamos lá. Para a gente não perder tempo. Semana passada, nós começamos a falar da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que diz que improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública no Brasil, cometido por agente público durante o exercício de função pública ou decorrente desta. Aqui, gente, a gente precisa ligar dois alertas. O primeiro, só para dar uma relembrada nos princípios básicos da administração, é aquele esqueminha que a gente já sabe, o LIMP, né? LIMP, lembram, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios básicos da administração pública. Outro detalhe aqui no iniciozinho, que eu preciso que vocês tenham atenção, relembrem, é que quando diz assim, olha, que improbidade administrativa é cometida por agente público durante o exercício de sua função pública ou decorrente desta. O bizu que eu quero dar para vocês é o quê? Que o particular, o terceiro, aquele que não é agente público, ele pode sim estar em concorrência com o agente público, ocasionar situações de improbidade, participar de situações de improbidade administrativa, sim, beleza? Cuidado com isso, que isso cai na prova pra caramba. Outro detalhe que eu falei semana passada, inclusive foi nesse momento que eu ganhei dessa turma na forca, estou ganhando aí de 1-0, né? Estou invicta. O que acontece com agente público que incorre em um ato de improbidade administrativa, aquele agente público que comete improbidade administrativa, o que vai acontecer com ele? O esqueminha que eu dei para vocês semana passada, eu falei o quê? Que ele faz o quê? Viaja. Viaja para onde? Viaja para onde, Rose? É para Paris? Isso aí. Viaja, cadê a empolgação? Viaja para Paris. Por que o agente público que incorre em atos de improbidade administrativa viaja para Paris? Porque, a gente vai falar agora. Ele viaja para Paris. Por quê? Ocorre a perda da função pública, ocorre uma ação penal, ocorre um ressarcimento do erário, ocorre uma indisponibilidade dos bens dele e ocorre suspensão dos direitos políticos. Beleza? Ele viajou para Paris. Show? Uns pontinhos aqui que eu marquei, de acordo com o artigo 3º, que diz que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indireta. Foi exatamente o que eu falei anteriormente. Outro ponto alto da aula da semana passada, artigo 8º. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite da herança, do valor da herança. Vou dar aquele bizu. Se você ainda acredita naquela história, né? A história lá da Chapeuzinho Vermelho,
que diz que morreu, acabou a dívida, tu vai ser um defunto xingado pra caraca, tá? Morreu, não acaba a dívida não, meu bem. O que serve tanto para o agente público quanto para nós civis, tá? Como funciona? Você fez uma dívida enorme, morreu, deixou herança. Os seus herdeiros, os seus sucessores deverão honrar essa sua dívida até o limite da herança deixada. Ele não vai tirar do bolso dele particular o dinheiro para pagar a dívida deixada pelo morto lá, safadão que deixou a dívida, nada disso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da herança e vai pagar até o seu limite, tá? E aqui na lei de improbidade administrativa não é diferente. O sucessor, aquele que ficou depois do falecido, o herdeiro, o que ele vai ter que fazer? Se você causou, você enquanto servidor público, você causou lesão ao patrimônio público e deixou, tá? E enriqueceu ilicitamente os seus sucessores, os seus herdeiros, tá? Eles terão que, até o limite da herança deixada para você, o valor da herança deixada para você, arcar com as dívidas que você também deixou. Então, esquece isso. Morreu, não acaba a dívida, não. Quem conta essa história aí, ó, é 7.1. Outro ponto alto, tá? Que eu deixei aqui para vocês, deixei marcadinho, é em relação ao artigo 9º, que lá no inciso 4, que fala o quê? Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas lá no artigo 1º, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. O que é isso? O cara é agente público, e o que ele faz? Ele vai fazer obra na casa dele, mas aí ele pega o servidor público, aquela empresa que está à disposição de uma empresa pública, do serviço público. Não pode. Aquele cara que pega o carrinho lá da prefeitura e vai levar a família para a praia. Não pode. Aquele cara que pega o caminhão lá da prefeitura, o caminhão lá do governo do estado, e vai fazer sua mudança. Não dá, né, galera? Não pode. Tranquilo? Outro ponto alto, tá? Que eu marquei aqui é o inciso 3 do artigo 10, que fala das causas de prejuízo ao erário. Mas esse inciso 3, ele... Ih, gente, deixa eu olhar aqui, acho que tem gente querendo entrar. Ele pede um pouquinho de atenção. Por quê? Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades lá do artigo 1º, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Então, gente, esse ato, quando você quanto servidor público, quando você faz uma doação a uma pessoa física, jurídica, a entidade despersonalizada, independente dos seus fins, tá? Pode ser educativo, assistencial, enfim. E você não observa as formalidades legais, os critérios legais, você está cometendo um ato de improbidade administrativa que vai causar prejuízo ao erário. E quando eu falo de prejuízo ao erário, eu estou falando de quem, gente? Quando eu falo de erário, eu estou falando de quem? Prejuízo aos cofres públicos. Exatamente, essa é a minha garota. Isso aí, dinheiro público, cofres públicos. Então, aquela relembrada básica, e hoje nós vamos voltar com tudo. Vamos falar, deixa eu ver se eu estou certa, estou. Agora, gente, o que eu quero falar com vocês? Eu preciso falar da declaração de bens que vocês vão ter que fazer assim que vocês assinarem o termo de posse, tá? Ela está lá no artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa. Fala o quê? Após o exercício de agente... gente, antes da gente entrar nesse ponto, deixa eu só dar uma relembrada. Quem é servidor público? Quem é... Servidor público não. Quem é agente público? Quem é agente público? Pode repetir, Josi? Posso, claro. Quem é agente público?
E aí, dona Rose, seu Marcos, e aí, quem é agente público? Galera, eu preciso que vocês não... Pode falar, Rose. Deu branco. Comeu queijo, não comeu, Rose? Tem certeza? Não pode comer queijo. Ainda mais falou que deu branco, comeu queijo branco, tenho certeza. É o que mais leva a esquecer. Ô, derrota. Vamos lá, vou relembrar. E para de comer queijo, come peixe. Amanhã o almoço é peixe, hein? Tá bom. Gente, o agente público não é só aquele que passa pelo concurso público, é aprovado, é nomeado e toma posse, não. Nós temos agentes públicos, mesmo que transitoriamente, sem remuneração. Todo aquele, gente, que está a serviço da administração pública é um agente público, mesmo que sem remuneração e transitoriamente, como é o caso, por exemplo, dos mesários em época de eleição. Enquanto eles estão empossados daquela função, daquele cargo, eles são, sim, agentes públicos. E eles podem, sim, cometer atos de improbidade administrativa mediante a situação de agente público, sim. Porque agente público é aquela galera, mesmo que transitoriamente e sem remuneração, está a serviço da administração pública. Beleza, gente? Então, não confundam mais isso. Agora, eu quero falar da declaração de bens e valores que vocês vão ter que fazer, tá? Após o exercício de agente público, ficam condicionadas ao quê? A apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Eu já vou falar para vocês o que vai compor essa declaração. Mas o que vocês não podem esquecer, vocês precisam ter em mente por que existe a necessidade, quando você é aprovado no concurso, você é nomeado, você toma posse, para você entrar em exercício, você tem que apresentar a declaração de bens e valores. Por qual motivo? Qual é a razão? Hein, gente? Para você não enriquecer com dinheiro público? Tá no caminho. Só vamos dar uma ajustada aí. A declaração é o quê? É uma forma de você mostrar o que você possuía antes de entrar no serviço público e o que você passa a possuir após entrar no serviço público. Por quê? Porque se você cometer algum ato de improbidade administrativa, como, por exemplo, um enriquecimento ilícito, como um prejuízo ao erário, vai ser possível comparar o que você tinha. Aí existe uma probabilidade com o valor que você ganha e o que você tem hoje, tá? Por isso que muitos servidores públicos não têm outros bens em seus nomes. A maioria dos seus bens está em nome de terceiros, né? Os famosos laranjas. Porque você pode, né, cometer um ato de improbidade administrativa aí. Você pode ser pego, né, por um enriquecimento ilícito. Eu acho estranho, porque tem um pessoal aí que é servidor público, que trabalha de farda, que é soldado, mas tem lançamento de carro play. Ele tá com o carro aí, tá com o Corolão, tá com o Civic e tal. Cuidado, né? Será que está sendo declarado, né? Porque um soldado, né? Assim, né? Complicado, né? Não dá. Então, mas, infelizmente, tudo que você declara só sobra pro pobre, pô. Como assim? Tudo que declarar, o leão vem e te toma o dinheiro, professor. Mas tem que declarar, tem que declarar. Doido, que nada. Não. O rico não declara, o pobre declara, o leão vem e toma tudo. É doído, né? É doído, né? É igual eu te falei, eu acho tão bonito o direito, tal, né? A Constituição tão bonito, mas te falar, na realidade, não funciona, não. Eu costumo dizer que as nossas leis são as melhores. O nosso problema está nas aplicações dela, né? Professor, infelizmente.
Pô, o pobre, ele tem um patrimônio que não é grande, aí se o cara, tipo, uma vez declara, na próxima que ele já declarar alguma coisa, ele já cai na malha fina. Agora, o cara que tem muito dinheiro, ele esquece, né? Finge que esqueceu. Tu não vê um cara desse daí depois aí ficar aí, pô, no leão. É muita coisa na cabeça, entendeu? Mas você não pensa assim, não? Porque existe um dono de uma loja de utilidades e móveis e eletrônicos que está preso, foi preso, não sei se ainda está, ele e a filha, por sonegar impostos. Pô, mas te falar, mas é aquele negócio, né? É o que a gente tá falando, igual eu te falei naquele dia. Pô, é muito bonito a gente ver o direito assim, entendeu? Na teoria, aqui na prática. Porque é um ou outro, professor, que vai, tipo assim, alguém tem que pagar o pato para eles mostrar que está trabalhando. Então é um ou outro, né? Ah, entendi. Então, tu tá entendendo? Tá entendendo a minha colocação agora? Tô sim. Infelizmente, é a nossa lei, é nossa Constituição, mas não é muito favorável para a gente, não, né? É complicado, né? Mas olha, em relação a servidor público, e essa declaração, vocês precisam ter muito cuidado mesmo, tá, gente? E essa declaração dos bens em relação ao serviço público precisa ter cuidado, tá? Porque você pode ser pego aí, né? E o que compõe essa declaração de bens e valores, né? A declaração ela vai compreender imóveis, por exemplo, casas, apartamentos, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizado no país ou no exterior. E, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais de quem? Do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e os utensílios de uso doméstico. De tudo aí que vai compor a declaração de bens e valores, eu acho que está muito tranquilo. Eu só gostaria de perguntar a vocês, pedir um exemplo a cada um de vocês em relação ao ser movente. O que é o ser movente? Ser movente. Ser movente, esse carinha aqui, olha. Ser movente, ele também entra, deixa eu botar de vermelho aqui. Ele também entra, tá, nas declarações de bens e valores. Ser movente. E aí? Vocês têm ser movente? Semovente seria algum tipo de tipo cachorro, gato. Isso é um semovente para mim. Sim, olha só, a gente só precisa ter cuidado em relação a cachorro, porque já tem alguns entendimentos de alguns tribunais que não consideram ser movente o cachorro como ser movente. Oi. Cabeça de boi, esses negócios assim? Oi? Não entendi. Isso. Eu vou dar um conceito aí para vocês anotarem. Vocês querem anotar o que é ser movente ou se eu falar já é o suficiente? Vocês que sabem. Não, eu vou anotar aqui. Fala aí. Vai anotar? Beleza. Então vamos lá. Ser movente. Ser movente são os animais de bando, tá? Semoventes são os animais de bando que constituem patrimônio, tá? Semoventes são animais de bando que constituem patrimônio. Então, né, no caso, isso daí o gado, né? O gado também. Mas, juridicamente, gente, vai ser aplicada essa questão do semovente àqueles animais que são uma propriedade passíveis de ser objetos de transações realizadas como um patrimônio geral. A gente chama de semovente aquele que anda ou se move por si, tá? Como, por exemplo, o gado. Tranquilo? Uhum.
Aí você tem os bovinos, ovinos, suínos, caprinos, equinos e assim sucessivamente, tá? Ok. Eu gosto sempre de falar desse semovente, porque o pessoal tem dúvidas e quando cai na prova não sabe de fato do que se trata. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente, tá, gente? Muita gente acha que só vai fazer uma vez e nunca mais vai fazer. A declaração de bens, ela será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Vamos lá. Repetindo para não ficar dúvidas. A declaração de bens será anualmente atualizada. Show, fechou aí. Além disso, na data em que o agente público deixar o exercício do mandato esse pode ser um mandato eletivo, pode ser de um cargo de prefeito, pode ser de um cargo de presidente, pode ser um cargo de governador, de vereador, tá? Quando ele deixar também o cargo, o exercício do cargo, do emprego ou função, beleza? Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão. Lembra que a gente já viu demissão lá, as penalidades? Então, demissão é penalidade, tá? Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Vou explicar já já. O agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Vamos lá. Vou começar de trás para frente. Pode ser punido, gente, aquele servidor público que preste uma declaração de bens e valores falsa, tá? Ele pode ser punido com a demissão. Outro detalhe, tá? Se ele não declarar os bens e valores, ele também pode ser punido com demissão. Além disso, ele pode sofrer outras sanções cabíveis, tá? Independente da pena de demissão. Deu para entender, gente? Será punido com pena de demissão a bem do serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Se couber outras sanções, por exemplo, se couber uma sanção penal, ele pode sofrer a sanção penal. Se couber uma sanção de caráter de pagamento de multa, ele pode sofrer uma sanção de pagamento de multa. Deu para entender aí ou ficou alguma dúvida, galera? Deu. Deu? Show, hein? Vamos lá. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput, tá? No caput, aqui, ó, no caput, ou aqui no artigo, no parágrafo 2º. Galera, em relação à declaração de bens, tem dúvidas? Em relação à declaração de bens, tem dúvidas? Não tem, não. Não? Beleza. Não. Então, nós vamos completar, tá? Nós vamos completar o conteúdo apresentado fazendo essas questõezinhas aqui, tá? Tá aí número 4, mas vocês não reparem não, que eu fiz uma confusão na hora que eu montei os slides, tá? Mas a ordem do produto não altera o fator, assim falam, né? No final dá tudo certo. Vamos lá, uma questãozinha aí do TJ de São Paulo, para que vocês possam fazer e a gente consiga corrigir. Gente, hoje o áudio tá melhor, tô fazendo direto no notebook. Tá legal. Ah, show.
Vamos ver se vai dar certo. Se der, a gente adota essa medida aí. A minha internet não está muito boa, tá lenta. A internet? Ixi. Ventando muito aqui. Aqui até que tá um calor, né? Tá um calor assim, mas bem melhor do que tem feito nos últimos dias. E aí, galera, fizemos? Estou em dúvida. Em qual? Mas eu vou explicar. Eu estou em dúvida entre. Peraí, até eu fiquei em dúvida agora. Qual eu estou em dúvida? A dúvida é da dúvida, tá tudo bem, sem problemas. A dúvida é da dúvida. E aí, Marcos, fez essa? Ou tá na dúvida da dúvida? Acabando de ler aqui. Show! Eu vou de D. D de dado, Rose? Dado. Beleza. Rose de D de dado. Alguém aí acompanha o voto da relatora? Ih, a conexão do Marcos caiu. Vamos lá corrigir essa. No tocante à declaração de bens previstas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429 de 92, é correto afirmar que, a Rose falou D, né? Somente será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que prestar falsa declaração de bens. Rose, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente estiver falando de direito com expressões taxativas, somente, tá? Ele vai ser punido com a pena de demissão, a bem de serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que prestar falsa declaração de bens. Tá certo, mas ele não é somente será punido com pena de demissão. Tranquilo? Gabarito oficial. Deixa eu até botar aqui. Aqui, ó. Será punido com pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo das sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens. Esse também é punido com pena de demissão, além daquele que prestar falsa declaração, beleza? Não somente aquele que prestar falsa, mas aquele também que se recusar também é punido com pena de demissão, tá? Gabarito oficial aí, ó, letrinha B. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Isso aqui, galera, é letra de lei, tá? Tá logo aqui, ó, no início, ó. Eu fiquei em dúvida dessa, mas o que não me fez ir nela foi arquivada. Eu fiquei na dúvida daquele arquivado ali. Aqui, ó, é a letra de lei todinho, ó. Após o exercício de agente público, ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser aqui, Rose, ó, arquivada no serviço pessoal competente. Oi? Eu fiquei em dúvida desse arquivada. Ah, sim, sim. Tranquilo. Vamos para a próxima. 5 aí. Certo ou errado? Marcos voltou? Voltou. Voltei. Show, certo? Ó, pegou o gabarito, Marcos? Eu tinha marcado a B. Marcou a D também? B gabarito oficial. Eu tinha marcado a B. Então você acertou, beleza. Questãozinha aí número 5, que na verdade é a 2, né? Que a professora ficou doida.
Certo ou errado aí, galera? Rose foi de certo. Marcos? Certo também, Marcos? Sim. Beleza. É uma questãozinha da CESP. A configuração da improbidade exige os seguintes elementos: o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e atentado contra os princípios fundamentais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para nós que já somos íntimos, é o LIMP, né? Presente o elemento subjetivo doloso. Parabéns, galera. Gabarito oficial aí, certo. Letrinha A. Mandaram bem pra caramba. Gente, improbidade administrativa é um ponto do direito administrativo que a gente precisa estudar de fato a letra de lei, porque é a letra de lei que cai. Vocês estão vendo aí nas questões, bancas distintas, mas eles estão extraindo pedacinhos da lei e colocando aí. Então, e na mesma lei, a gente acaba tratando de vários tópicos. Por isso que eu estou com essa nova roupagem aí, tá? Eu dou uma parte, vem com umas questõezinhas, que aí a gente vai conseguindo completar o conteúdo abordado e já começa a praticar, beleza? Se vocês estiverem tendo um bom desenvolvimento, eu mantenho assim. Senão, a gente volta naquele padrão de questões no final do conteúdo. Eu acho que fica mais cansativo. Mas aqui, o que for melhor para vocês é o melhor para mim. Mais uma questãozinha aí. Essa já da Fundação Carlos Chagas. E aí, galera, fizemos essa? A, B, C ou D? Ou E? Marquei D. D de dado? De dado. E você, Rose, fez essa? Eu vou na D também. Beleza, vamos lá. Ademar, ocupante de cargo em comissão em empresa pública, recebia pagamento para não certificar o inadimplemento de entidades conveniadas que não apresentavam prestação de contas na forma convencionada, o que seria obrigação do servidor. Com isso, as entidades em questão não eram intimadas a devolver os recursos recebidos, independentemente do vínculo jurídico firmado entre a empresa pública e as entidades mencionadas. Vocês me falaram de, né? Diante do comprovado enriquecimento ilícito do servidor, que intencionalmente deixou de emitir certidão declarando a inadimplência das entidades, resta tipificado ato de improbidade. Professora agora ficou como? Toda abusadinha. Parabéns, gente. Gabarito oficial aí, letrinha D. Mandaram bem para caramba.
Eu gostava de ver, hein? Oi? Ficou sabendo hoje? O nosso camarada foi afastado, né? Ficou sabendo se ele voltou? Ainda não. Tá afastado, né? Tá afastado. Mais um. O Rio de Janeiro tá complicado, né? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é penta. É. Pode tentar, né? Pode tentar, mas só o Rio de Janeiro vai conseguir isso, essa bravura. Ele ainda está sendo, né, investigado, mas tudo indica. Né? Oi? Ele foi afastado. Emitiram uma nota. Não, então, ele está sendo investigado, é afastado para as investigações, mas tudo indica que tem culpa no cartório, como dizia minha avó. Né? Complicado. Olha, não. E o mais triste é ver o histórico dele, né? Aí é o que eu te falo, né? Um monte de gente votou. Eu sei que não é para discutir política aqui, mas rapidinho, né? É a visão. Um monte de gente, né, votou no cara, porque o cara era um juiz que podia mudar a situação, né? Ninguém. Aí agora tá todo mundo arrependido. Era melhor ter votado no Romário. Pois é. Eu não sei se seria tão bom votar no Romário, não. Mas eu, por exemplo, eu não votei nesse senhor. Mas me causa surpresa saber que ele pode ser, né? Ele ainda é investigado. Ele pode ser considerado culpado em relação a essa questão financeira. É triste, porque é um homem que, em tese, deveria ter uma conduta ilibada, até porque ele é um ex-juiz, enfim. Mas vamos torcer que, chegando lá na finalização, fique comprovado que ele não cometeu, não fez nada de errado, né? Vamos esperar. Porque mais o Rio de Janeiro vai ficando mais feio ainda na foto, né? Já não está muito bonito, vai ficando mais feio. É assim mesmo. Esse é o nosso Brasil. Nosso Brasilzão, né? Não tem jeito. A gente torce para dar certo, né? Galera, agora eu quero falar com vocês do procedimento administrativo e do processo judicial, tá? Que ocorre. Porque assim, não basta você falar que o agente público ele está respondendo por improbidade administrativa. O agente público foi demitido porque cometeu improbidade administrativa. O agente público viajou para Paris porque cometeu atos de improbidade, incorreu em improbidade administrativa. Mas como isso funciona? Existe um procedimento e existe um processo judicial. E nós vamos descobrir agora juntinhos, tá? Artigo 14 da Lei de Improbidade fala o quê? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa. É o que está acontecendo com o nosso atual governador do Rio de Janeiro. Parágrafo 1º. A representação que será escrita ou reduzida a quê, gente? A um termo, tá? E assinada vai conter o quê? Gente, tem que ter a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. O parágrafo 2º fala o quê? A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas lá no parágrafo 1º, tá? Gente, mas essa rejeição, muita atenção, tá? Suponhamos que não tenha nessa representação a qualificação do representante, não tem informações sobre o fato e sobre a autoria, não tem a indicação das provas para que se tenha conhecimento, aí a autoridade administrativa vai fazer o quê? Opa, vou rejeitar. Mas mesmo ocorrendo a rejeição, não impede a representação a quem? Ao Ministério Público, lá nos termos do artigo 22 desta lei que a gente já vai ver, tá? O parágrafo 3º fala o quê? Atendidos todos os requisitos da representação, que está lá no parágrafo 1º, só dá uma olhadinha. A autoridade vai determinar o quê? A imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 ao 182 da Lei 8.112,
que é a RJU. Tá vendo como o direito é lindo? O direito anda de mãozinhas dadas, né? A gente está estudando atos de improbidade administrativa e está falando lá da Lei 8.112, tá? E em se tratando, gente, de servidor militar, o que vai acontecer? Vai ser de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Eu preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção, um pouco mais de atenção, eu sei que vocês estão prestando atenção, um pouco mais de atenção aqui. Qualquer agente público pode sofrer um procedimento administrativo em um processo judicial. Qualquer agente público. Mas, se for agente público que é federal, que é regulamentado pela Lei 8.112, tá? Se ele for regido pela Lei 8.112, ele vai ser processado nos moldes da Lei 8.112, que está lá dos artigos 148 ao 182. Porém, se esse cara, tá? Se esse servidor for um servidor militar, o processo dele vai correr, o procedimento dele vai ocorrer de acordo com os seus regulamentos, com o regulamento do serviço militar, da força militar que ele presta serviço, que ele serve. Deu para entender, galera? Ou ficou alguma dúvida aí? Deu. Deu? Beleza, hein? Marcos, foi aí? Agora, gente, é tudo que está acontecendo no momento aqui no Rio de Janeiro, tá? O artigo 15 fala o quê? A comissão processante, a comissão que está processando o servidor, vai dar conhecimento ao MP, ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para fazer o quê? Para que tenha, galera, apuração à prática do ato de improbidade administrativa. O parágrafo único vai falar o quê? Ele diz que o MP ou o Tribunal e o Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar, sim, um representante para acompanhar todo o procedimento administrativo, tá? Em relação a esse ato de improbidade. O artigo 16 fala o quê? Havendo fundados indícios, tá? Se houver indícios, gente, de responsabilidade, como é o caso do atual governador, tem indícios. Mediante esses indícios, a comissão fez o quê? Representou o Ministério Público e poderia ter representado também a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro de bens. Gravem aí que eu vou voltar para explicar a vocês do que se trata. Sequestro dos bens do agente ou terceiro que tem enriquecido o quê? Ilicitamente, ou que tenha, gente, causado dano ao patrimônio público. Quando eu falo para vocês de sequestro de bens, eu estou falando de quê? Quando eu falo para vocês de sequestro de bens, que está aí ó, no artigo 16, eu estou falando de quê, gente? Sei não, Júlio. Sabe, não? Vamos descobrir agora. Gente, o sequestro, ou até mesmo o... Vocês já ouviram falar do arresto? Não. O arresto, ele tem a finalidade de apreender qualquer bem do devedor, tá? Existe um devedor, o arresto vai lá e apreende qualquer bem. Mas o sequestro, a finalidade dele é o quê? É apreender o bem do devedor do qual pede o litígio, tá? Como funciona? Nesse caso aqui, da improbidade administrativa, que está falando aqui o artigo 16, ele diz o quê, tá? Vai ser decretado lá o sequestro de bens. Vai pegar os bens que causou o enriquecimento ilícito, ou os bens que tenha causado dano ao patrimônio público. Mas vamos supor, ele tem bens lá que não foi fruto de enriquecimento ilícito. Ele tem bens lá que não causou dano ao patrimônio público. Aí não vai mexer. Tranquilo? Tranquilo, gente? Mas vamos supor aqui, vamos lá. Esse servidor público, ele
pegou 300 milhões dos cofres públicos e comprou uma mansão, tá? Vai ser recolhido os bens dessa mansão aí, porque foi fruto de enriquecimento ilícito, ou a própria mansão. Beleza? Deu para entender? Deu sim. O parágrafo 1º, ele fala o quê? Que o pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do CPC, que é o Código de Processo Civil. Não falo que direito é lindo, a gente está falando de uma lei de direito administrativo e já está falando do CPC, do Código de Processo Civil. Por quê, gente? O Código de Processo Civil, ele tem um rol que cuida dessa questão de sequestro, em relação a bens, tá, gente? Sequestro, arresto, que é para quê? Para suprir uma dívida, tá? De um devedor, quanto em relação àquele que ele deve, quanto ao credor, tá? Parágrafo 2º. Quando for o caso, esse pedido vai incluir o quê? Uma investigação, um exame e um bloqueio de bens. Botei constas aqui, mas é contas. Quando eu não como a letra, eu boto letra a mais. Que isso, Brasil? Contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais, tá? Por isso que tem alguns que preferem colocar o dinheiro em paraísos fiscais. Por quê? Porque geralmente nos paraísos fiscais o Brasil não tem um tratado, então não vai conseguir alcançar esse dinheiro. Artigo 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica que tiver interesse, tá, gente? Dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. 30 dias, gente. Cuidado com esse número. 30 dias. A partir de quando, Josi? Da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput das ações, gente, que trata do quê? Olha, da ação principal que terá o rito ordinário e é proposta pelo Ministério Público. Galera, não pode ter nenhum tipo de transação, nenhum tipo de acordo ou conciliação nessas ações, tá? Segundo, a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. O parágrafo 3º, ele fala o quê? No caso de a ação principal ter sido proposta pelo MP, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.000, da Lei número 4.717 de 65, tá? E ela teve uma outra redação que foi dada pela Lei 9.366 de 96. Dúvidas até aqui ou eu posso andar? Pode andar. Vou, hein? Tô indo, hein? Galera, o MP, se não intervir no processo como parte, ele vai ter que atuar obrigatoriamente como fiscal da lei, tá? Sob a pena de nulidade. O que é isso? Não pode ser nulo, tá? Pode ser anulado. Parágrafo 5º. A propositura dessa ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, tá? Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos e justificação que contém indícios, o que, gente? Suficientes da existência do ato de improbidade, ou ainda com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada sempre a legislação vigente, inclusive as disposições que estão lá nos artigos 16 e 18 do CPC, tá? Parágrafo 7º. Estando a inicial em devida forma, tá? O que vai acontecer? O juiz ele vai mandar atuar e ordenar a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Tudo isso aqui, galera, ocorreu com o atual governador, tá? Ele foi
O juiz autuou ele e ordenou que ele, né, pudesse oferecer uma manifestação por escrito. Provavelmente ele o fez e não foi acatado. Parágrafo 8º. Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias em uma decisão fundamentada, ele pode fazer o quê? Rejeitar a ação. Foi o que aconteceu com o atual governador? Não, né? Ele pode, sim, rejeitar a ação e se ele estiver convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, tá? Parágrafo 9º. Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar uma contestação, tá? Da decisão que receber a petição inicial, gente, cabe um agravo de instrumento. Provavelmente, galera, o atual governador ele fez tudo isso. Ele deve ter agravado, provavelmente deve ter recorrido, mas não foi acatado. Em qualquer fase do processo, isso aqui é muito importante, gente. Em qualquer fase do processo, se for de fato reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz ele vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Então, esse processo que o atual governador está sofrendo, se o juiz entender que não é adequado, que tem uma inadequação em relação à ação de improbidade, ele pode extinguir sem julgar o mérito, sem julgar a causa, tá? Essas questões de processo, vocês vão ver melhor com o professor de processo. Eu não trabalho o processo com vocês. Mas um processo, gente, ele segue um rito, ele segue uma regra. E a maioria dos processos judiciais, ou todos eles, existem momentos para que você possa fazer algumas situações. Vou dar um exemplo. Vou trazer aqui para o meu canteiro, que eu atuo na área criminal. Se um de vocês me ligarem, Josi, olha, acabei de ser preso e a minha prisão foi ilegal. Primeiro eu vou passar o número da conta, depois eu vou lá resolver. Tô brincando, hein? O que vai acontecer? Eu posso ali, né, prisão ilegal, cabe relaxamento de prisão. Eu posso fazer um relaxamento, eu posso peticionar um relaxamento. Isso é anteprocesso, é antes do processo, tá? Mas quando a gente entra no processo, provavelmente vocês já estudaram isso com o professor de processo ou já vão estudar logo, porque eu não sei a fase que vocês estão aí nas aulas de processo, mas vocês já vão estudar. O processo, gente, ele segue uma linha do tempo, tá? Ele segue uma linha. E cada momento do processo cabe uma situação. E aqui, dentro da lei de improbidade administrativa, cabe um recurso, cabe uma medida, cabe uma defesa oral, dependendo da situação, tá? Aqui, dentro de improbidade administrativa, ele está falando o quê? Durante qualquer fase do processo, tá? Qualquer fase do processo, se o juiz entender que essa ação de improbidade, não está legal, é inadequada, ele pode simplesmente extinguir o processo sem fazer o quê, gente? Sem fazer um julgamento, sem ter, de fato, um julgamento. Quando ele fala assim, ó, sem julgamento do mérito. Tranquilo? Parágrafo 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei os dispostos do artigo 221 caput do CPC, parágrafo 1º do CPC. Galera, se vocês forem perceber aqui, esse pedacinho da lei tem várias situações com, entre parênteses, escrito parágrafo acrescido pela medida provisória X, e assim sucessivamente. Por quê? Porque foram modificações que a lei foi recebendo. Então, eu fiz questão de deixar, eu não quis retirar, para que sirva de conteúdo, de material para vocês, caso depois vocês queiram pesquisar, tá? Mais um pedacinho aqui. O parágrafo 3º fala o quê? Para os efeitos deste artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada quem, gente? O ente tributante, tá? O ente do tributo, que figurar no polo ativo da obrigação tributária, que tratam o parágrafo 4º do artigo 3º e o artigo 8º. A Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, aí tá aí, parágrafo acrescido, tererê, 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 tá? Quero falar aqui com vocês do artigo 18.
A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano, a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano, ou ainda decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a revisão dos bens conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada. Então, gente, na mesma sentença, aqui o juiz não decidiu como inadequada, não, e anulou o processo, não, tá? Aqui, ele recebeu a ação, ele entendeu que caberia essa situação de improbidade administrativa e foi até o final e fez um julgamento e deu uma sentença. No momento que ele deu a sentença, tá? Ele julgou, né? Que ele julgou procedente a ação civil de reparação de dano, ele vai decretar a perda dos bens havidos ilicitamente por parte do agente público, tá? Além disso, ele vai determinar o quê? O pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, tá? Em favor da pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ilícito cometido pelo agente público. Dúvidas aqui, galera? Não. Não? Tá. Agora, nós temos uma sequência aqui de questões. Só que a gente vai dar nosso intervalo, né? Senão vocês não aguentam nem eu. Intervalinho de 10 minutinhos, são 8h07, 8h17 em ponto. Nós voltamos para terminar nossa aula aí de improbidade administrativa. Não se atrase, hein? Beijo, beijo, até daqui a pouquinho. A gente já volta com as questões.
E aí, já estamos por aqui, todo mundo junto misturado. Cadê? Cadê meu povo? Já está todo mundo por aqui? Todo mundo aqui. junto. Fechou, então. Marcos, voltou? Calma aí. E, professora? Voltamos, hein? Questãozinha aí. Gente, essa parte é continuidade do conteúdo que eu estou abordando hoje com vocês. Só que a gente vai ter vai ter dois, não sei se vai dar tempo de dar todas, mas vai ter dois moldes de questões aí bem diferentes, que eu quero que vocês comecem a se adaptar a outros moldes de questões, tá? Essa daí é da FGV, número 1, né, que deveria ser a 4, mas tá tudo bem. Vou de B de bola. Rose foi de B de bola. Marcos fez essa? Vou de B. Perfeito. B de bola, os dois. Vamos ver no que está dando aí. A Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, alguns a chamam de Lei do Colarinho Branco, né, gente? No capítulo em que trata do procedimento administrativo e do processo judicial, referentes a ato de improbidade, dispõe que, vocês me falaram B de bola, a ação principal será proposta pelo Ministério Público, pela pessoa jurídica lesada ou por qualquer pessoa capaz devidamente qualificada dentro de 30 dias após a efetivação de medida cautelar. Não, gente, o que houve? Vocês confundiram? Deixa eu ver se é aqui. Para efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica. Não, não é nessa, não. Deixa eu ver aqui. Nessa. Existe uma comissão processante, gente, aqui, olha. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, tá? Um outro detalhe que passou muito batido aqui por vocês foi essa questão aqui, olha. Essa situação aqui. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, ele também pode atuar, ele vai atuar obrigatoriamente como fiscal, tá? Da lei sob pena de nulidade. O que passou aqui muito batido para a gente, para vocês, foi isso, tá? A ação principal será proposta pelo Ministério Público. Não, ele pode simplesmente participar como fiscal da lei. Ah, aqui o prazo de 30 dias. Deixa eu voltar aqui para poder... Deixa eu ver onde que ele está. Ixi, não tô achando, peraí. Acho que ele tá aqui no próximo. Aqui, gente, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Cadê o prazo, gente? Não tô achando, mas vocês se confundiram, foi exatamente nessa questão dos 30 dias, tenho certeza. Foi isso daí mesmo que me pegou, professor, esses 30 dias.
Eu quero achar ele aqui na lei, mas eu não estou lembrando aqui o artigo. Enfim, mas o artigo, gente, não fala exatamente, não fala disso que causou a confusão em vocês. Eu não lembro qual foi o artigo. Já era. Daqui a pouco eu lembro, aí eu falo para vocês. Vou procurar aqui na minha lei, aí já falo para vocês. Só um minutinho. Vamos fazer aqui, deixa eu dar o gabarito oficial. Enquanto vocês fazem a próxima, eu vou dar o artigo para vocês, que eu vou ler aqui na lei. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Gente, isso aqui também é letra de lei, tá? A banca extraiu da lei e jogou aqui. Gabarito oficial aí é letra D de dado. Vamos fazer a número 2. Eu vou abrir aqui a lei enquanto isso. Essa número 2 que eu falei para vocês, que tem uma roupagem diferente, tá? Prestem bastante atenção ao fazê-la. Estou abrindo aqui a minha lei de improbidade para pegar o artigo para vocês. Só um minuto. Vamos fazer nessa daí que eu já falo aí com vocês. Quando terminarem, me avisem, hein? D de dado. Rose foi de D de dado. E aí, Marcos, fez essa? Marquei B, professor. B e D, né? Que vocês me falaram. Vamos lá. Considerando a classificação trazida pela Lei 8.429, relacione adequadamente as colunas. Vocês me falaram B e D, não é isso? B e D, né? A B começa com 2. Atos de improbidade peraí. Atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Não. A B a gente já elimina. Vamos ver a D, né? A D também começa com 2. Também não. Gente, gabarito oficial ficaria assim, olha. Letrinha A. 3, 2, 1 e 3. Tá? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. São atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. 2. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, que seriam, gente, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. 1. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a quem esteja obrigada. Aqui seria númerozinho 1, atos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. E 3, de novo, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Galera, eu achei essa questão muito interessante. Se vocês puderem, se for possível, né, tirem uma foto para tentar transcrevê-la no caderno. Vai ajudar pra caramba vocês. Eu gosto muito desse tipo de questão porque nos leva ao raciocínio, tá? Gabarito oficial aí, ó, letrinha A. Sequência 3, 2, 1 e 3. Beleza? Hein, professora? Oi. É a maior verdade, né? A gente marca uma, fica na dúvida, desmarca e marca outra, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Se você não tiver muita certeza que ela esteja errada, aqui você marcou primeiro, deixa, porque a probabilidade de você ter marcado certa... Oi? Eu marquei a primeiro, fiquei na dúvida. Apagou? Marquei a B. Não pode, isso não pode. A não ser que você tenha plena convicção. Aí sim. Mas caso contrário, dúvida por dúvida, deixa na primeira que você marcou, que a probabilidade de você acertar é bem maior. Número 3 aí, tá? Para que vocês possam fazer. Essa eu esqueci de colocar a banca, gente, mas é a OACP, tá? A banca OACP, essa daí. Que provavelmente será a banca da Polícia Civil. Quem for fazer Polícia Civil, provavelmente será essa banca. Eu estou entre a letra E e a letra B. Letra E e letra B? Vamos ver. Vamos lá. Vamos corrigir. Ih, a conexão do Marcos caiu. Com base na Lei 8.429, de 92, assinale a opção correta acerca dos atos de improbidade administrativa. Rose, você me falou que está em dúvida entre a A e a E, é isso? Eu esqueci. A idade, né? Isso. Beleza.
frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. Oi? Josi, desculpa, letra A não, letra B e letra E. B e E, perdão. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Na verdade, aqui seria um enriquecimento ilícito, tá? Né? Deixar de prestar contas quando se está obrigado a fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Não, aqui, gente, você tem a violação aos princípios da administração, tá? Gabarito oficial aí para vocês. Frustrar a licitude de concurso público constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. É letra C, o gabarito oficial aqui. Vamos andar aqui mais um pouquinho. É o que trata, gente, das disposições penais. Por quê? Existem situações que você só vai conseguir uma punição, dependendo da punição, por exemplo, pena de reclusão, pena de detenção, você está lá nas disposições penais, está lá no Código Penal, tá? E a improbidade administrativa, ela... gente, espera aí, perdão. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O artigo que vocês confundiram, eu olhei aqui na minha lei, eu anotei aqui no caderno, esqueci de falar para vocês. Deixa eu voltar lá, né? É o artigo, gente, 17, tá? Cadê ele? Agora ele sumiu de novo, pô. Faz isso não. Ele tá aqui em algum lugar. Aqui, artigo 17. Isso aqui que levou à confusão de vocês, tá? A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar, tá? Não somente o Ministério Público, mas também a pessoa jurídica interessada. E os 30 dias, gente, vai contar a partir da efetivação da medida cautelar. Agora, deixa eu voltar aqui para o meu negócio, né? Como diz meu sobrinho, meu negócio. E vamos começar a brincadeira. Disposições penais dentro da Lei de Improbidade Administrativa. Diz o que o artigo 19? Constitui crime, tá? Porque crime, gente, a gente só tem lá no Código Penal, tá? Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe a inocência. O que é isso, gente? Você acusar, tá, o agente público ou o terceiro que foi beneficiário, o terceiro beneficiário, de improbidade administrativa falsamente. Você sabe que o cara é inocente, tá? Isso é crime. E vai ter uma pena de detenção de 6 a 10 meses e multa, não é ou multa, é e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, aquele que denunciou falsamente está sujeito a indenizar o denunciado, no caso, nessa situação aqui, o agente público ou o terceiro beneficiário, pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado, tá, gente? Muito sério você acusar uma pessoa sem ter certeza ou sabendo da inocência dela. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu falei isso para vocês semana passada, tá? Lá em Paris, quando ele viaja para Paris, a suspensão, né, dos direitos políticos somente após o trânsito em julgado, tá? E a perda da função pública também, tranquilo? O parágrafo único fala o que para a gente? A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o que? O afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Galera, é o que está acontecendo nesse momento com o atual governador.
ele foi afastado da função pública dele, do exercício do cargo dele, devido à instrução processual. Mas a remuneração dele não foi prejudicada. Ele ainda continua ganhando como governador, tá? E ele e a família dele pode ficar lá no palácio até 6 meses, isso se o processo, a instrução processual, não se finalizar antes, tá? Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe, tá? De quê, gente? Primeiro, pouco importa, gente, da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Aí sim tem que ter lá o dano ao patrimônio público. 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. O artigo 22 vai falar o quê? Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o MP, de ofício, tá? Ele não precisa ser o quê? Não precisa ser a pedido, ele não precisa ser provocado. Quando a gente fala que tem uma decisão de ofício, a gente está falando que o próprio órgão determinou de ofício. Quando a gente fala que essa decisão foi a pedido, ele foi provocado, alguém pediu, alguém solicitou. Beleza, gente? Vamos lá. O Ministério Público de ofício, a requerimento de autoridade administrativa ou mediante a representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá, gente, requisitar a instauração de inquérito policial ou de um procedimento administrativo. Tranquilo, galera, até aqui, em relação às disposições penais? Dúvidas aí? Por enquanto, não. Beleza. Uma questãozinha aí da CESP, tratando das disposições penais, para que vocês possam fazer certo ou errado. Questãozinha aí de número 7, aí essa é 7 mesmo, tá, gente? Certo. Rose foi de certo, não é isso? Marcos fez essa? Fez essa, Marcos? Letra A, professora. Os dois foram de certo. Vamos ver. A Lei 8.429 de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. E dá outras providências quanto às normas estipuladas pela Lei número 8.429 de 92 e suas alterações. Julgue os itens de 41 a 44. Claro que não é de 41 a 44, né? Só que a gente tem que respeitar aí o autor. Eu só peguei essa questão aí para vocês. Vamos lá. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância do princípio da legalidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Parabéns, 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 parabéns. Acertaram, gabarito oficial? Certo. Muito bem. Mais uma questãozinha aí para a gente fazer. Essa da AOCP também, né? A gente já fez umas 3 dela aí.
Também uma roupagem um pouquinho diferente das que a gente está acostumado a fazer. Gente, eu quase levei um tombo. Para mim, as duas são verdadeiras. Mas aí qual é a resposta? A, Vou B, dizer. C. Eu vou dizer. D de D de dado? É. Tá. Rose foi de D. D de dado. Marcos de D também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente, quando está fazendo prova de concurso, existe a questão que é certa e existe a questão que é certa e se adequa melhor à pergunta da banca. E vocês precisam ter essa maldade, tá? Vamos lá. Sobre a Lei de Improbidade Administrativa, número 8.429 de 92, analise as asserções a seguir. 1. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Certíssimo, gente. Letra de lei, né? Porque, na condição de sua posse e exercício, o agente público deverá obrigatoriamente apresentar declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. As duas são verdadeiras. Certinho, vocês mandaram muito bem. Porém, a segunda não justifica a primeira, gente. Gabarito oficial, letra E. Vocês identificaram que as questões estão certas, mas se confundiram aí em relação a uma justificar a outra. A segunda não justifica a primeira. Uma coisa não tem relação com a outra. Beleza? Daquele sentimento assim, poxa, quase foi. Perdi uma questão. Hã? Pegadinha. Pegadinha, maldade da banca. Mas é para isso que a gente treina todas as aulas, para isso que a gente faz questões, porque a gente precisa conhecer a maldade da banca, né? E a questão está certa, mas a gente precisa ver aqui, além de certa, é a que melhor se adequa à pergunta feita, tá? Mas não adianta chorar o tal do leite derramado. Eu nunca entendi por que se chora no leite derramado. Mas aí a gente vai fazer uma 9 aqui. E, gente, acho que aconteceu algum problema. Eu, na hora que trouxe para cá, na verdade era isso, tá? Quais são as corretas, tá? Vocês precisam marcar as corretas aí. Deu algum boom aí quando eu tirei do site da banca e botei aqui.
Chute, letra E. Rose foi de E no chute, segundo ela. Marcos fez essa? Vou de C, professora. 1, 2 e 4. Marcos foi de C, Rose foi de E. Tá, vou começar de baixo para cima. E, 2 e 3, né? 2. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetiva com o trânsito em julgado de sentença condenatória, certo? 3. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente não está sujeito às combinações da lei de improbidade. Está sim, tá? Lembra que está escrito lá que ele precisa restituir até o valor da herança? 2, a gente já viu que está certo, o Marcos falou C, né? Então agora só falta ler a 1 e a 4. 1. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Parabéns, letra de lei, certo? A 2 eu já li, agora falta a 4, né? A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Muito bem. Gabarito oficial aí, letrinha C. Certíssimo. Parabéns aí quem acertou. Número 10. Um certo ou errado aí, questãozinha da CESP. Eu não botei aqui, mas eu vou colocar agora. Vão fazendo aí. Eu gostaria muito de dar prescrição para finalizar essa parte com vocês. Mas se não der tempo, não tem problema. Certo ou errado? Quem fez? Acho que está errado. Rose foi de errada. E aí, Marcos, fez essa? Avança um pouquinho rapidinho. Tô no finalzinho aqui. Lendo. Fechado. Fechado. Vou de C, professor. Marcos foi de certo e Rose de errado. Ih, vai ter fight, hein? Vamos ver. José, servidor público federal estável, praticou no ano de 2017 ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que nós já falamos dessa situação. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, da Lei 8.429 de 92 e os princípios e normas de ética do servidor público, José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade administrativa que praticou nas esferas civil e penal, uma vez que já foi apenado administrativamente. Está errada. Parabéns aí quem acertou. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês.
uma esfera, gente, não prejudica a outra. Lembra do que eu falei? Que ele pode responder administrativamente, penalmente e na esfera civilmente, ele pode responder pelas 3 esferas sem problema algum, tá? Só um detalhe aqui, quando a banca botou aqui, ó, regimento jurídico dos servidores públicos civis da União, ela está falando da Lei 8.112, tá, gente? Gabarito oficial aí errado, tá? Deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês rapidinho. Eu comecei a falar semana passada, dei uma pincelada. E agora eu preciso entrar porque é um ponto da lei, tá? Tá lá no artigo 23. Vocês já ouviram falar de prescrição? Sabem o que é prescrição? É quando, tipo, você tem um prazo para cumprir e não cumpre, professor? Aí prescreve. Tá no caminho, tá no caminho. Rose, sabe o que é prescrição? Não. Comeu queijo, né, Rose? Tô percebendo. Porque eu falei Para mim é isso aí que o Marcos falou. Para de comer queijo, eu tô avisando, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Esse é o caminho mesmo. A prescrição nada mais é do que um instituto que tem em direito. Qual a única intenção dele? Ele regula a perda do direito da pessoa acionar, tá? Acionar judicialmente, mover uma ação, solicitar um procedimento. Quando a gente fala assim, prescreveu, você perdeu esse direito devido ao decurso do tempo. Tá? Você perdeu esse direito de propositura de uma ação, por exemplo, porque você deixou ultrapassar o período de prescrição. Tranquilo? Vou dar um exemplo aqui. Quando você tem, por exemplo, uma pena de até 1 ano, de 1 a 2 anos, você tem um período de prescrição aí de 4 anos, tá? Se você foi condenado, por exemplo, a uma pena de detenção por 2 anos, uma suposição, você fugiu, passou-se 4 anos, tá? Passou-se 4 anos e você retornou, você não vai poder cumprir mais essa pena, porque essa possibilidade de punição prescreveu. Deu para entender o que é uma prescrição? Prescrição é exatamente isso, tá, gente? É a perda do direito de propositura, por exemplo, de uma ação em decurso do tempo, porque você perdeu aquele tempo, você perdeu aquele prazo. Agora a gente vai falar de prescrição dentro da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 23 fala o quê? As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas. Gente, agora eu preciso de coração, que vocês gravem, que vocês tirem uma foto, que vocês transcrevam, porque isso aqui cai em prova, porque são prazos, tá? Todos esses incisos, é a única parte da lei que vai falar diretamente de prescrição, é o artigo 23. Então, vocês precisam ter muito cuidado, tá? Que é uma das coisas que mais cai dentro de improbidade administrativa. Vamos lá. Ela diz que as ações destinadas a levar efeitos às ações previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Vamos supor, o Cabral, suponhamos, tá? O ex-governador Sérgio Cabral, ele saiu, né, cumpriu todo o exercício do mandato dele. Passaram-se 8 anos. Vai poder ser movida a ação contra ele? Não, porque esse direito prescreveu, que diz, ó, até o término do exercício de mandato, até 5 anos, beleza? 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 3. Até 5 anos, tá, gente? Da data da apresentação à administração pública da representação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Esse inciso, gente, ele foi acrescido lá em 2014, tá?
e entrou em vigor 540 dias após a publicação dessa alteração, que foi lá de acordo com a Lei 13.204 de 2015. Gente, esses são os períodos, são os prazos prescricionais, os prazos de prescrição dentro da Lei de Improbidade Administrativa. Eu tenho aqui algumas questões sobre prescrição, só que não vai dar para a gente poder fazer hoje. Então, eu já vou anotar aqui no meu caderno que a gente vai começar a próxima aula com as questões de prescrição. Só que eu quero saber, a gente tem 2 minutinhos ainda aí, antes de começar a aula do colega, se tem dúvidas aqui em relação à prescrição, tá? Se surgiu alguma dúvida. Tranquilo. Prescrição foi tranquilo, gente, porque cai bastante em prova, né? Então, a gente precisa ter isso bem definido aí na nossa cabecinha. Tranquilo? Semana que vem, sexta-feira que vem, a gente começa com as questões referentes à prescrição. Eu gosto desse... Oi? Eu vou prescrever isso aí. Isso aí. Eu gosto muito, gente, dessa roupagem de dar o tema e as questões em seguidas. Para você, está tranquilo ou não? Vocês preferem dar todo o conteúdo e as questões só lá no final? Sabia? Porque acaba fixando melhor, pelo menos para mim. Porque, pô, vai passando um monte de conteúdo, quando vai ver, aí vem né, as questões para responder, ficou muito conteúdo, assim fica mais fácil, entendeu? Para fixar. E você, Rose? Também achei. Preferem assim? Perfeito, então a gente vai mantendo. Claro, quando o conteúdo for mais extenso, a gente faz as questões lá no final. Mas sempre que eu tiver que abordar vários pontos dentro da lei, eu gosto de fazer assim, já que para você está tranquilo, para mim também está ótimo. Galera, hora de dizer tchau. Boa noite, boa aula agora com o colega aí que vai vir. Até segunda, direito constitucional, continuidade nos poderes, e a gente vai vir com poder Eita, gente! Com poder judicial, tá? E vamos que vamos. Valeu, professor. Fica com Deus. Beijo, boa noite. Fiquem com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, filho.